Nesse momento, então, vamos ao estudo da Palavra de Deus e pedindo a Ele, então, que abra a nossa mente, coração e coloque as palavras também em nossa boca, para que possamos cada dia compreender melhor as suas verdades. O que eu vou falar, todos conhecem, praticamente não é novo, né? Mas é muito importante nós relembrarmos cada coisa para que fique sempre gravado em nossa mente e coração. Nós vamos, nesta noite, então, falar sobre a questão do domingo no Novo Testamento. No Novo Testamento é usado aproximadamente 8 vezes a palavra, então, primeiro dia da semana. Por que a gente fala o domingo? Porque na nossa língua, onde impera o português, então, o nome dado a este primeiro dia é domingo. E em outras línguas, sabemos que é chamado o dia do sol, né? O domingo. Para nós aqui, então, tem esse nome, né? E na Bíblia, então, em Mateus 28, logo no verso 1 de Mateus, ele diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Então, mostrando aqui que finda o sábado e no primeiro dia da semana elas vão ao sepulcro. Esse primeiro dia, então, para nós leva o nome aqui de domingo, mas é tratado, então, pela palavra de Deus como o primeiro dia da semana. Porque nós sabemos, temos conhecimento, que o que Deus pediu no mandamento foi o sétimo dia para ser observado. E aqui, então, está tratando do primeiro. E nós vamos ver mais textos sobre o assunto e vamos ver que existe mais textos aqui sobre isso, então. São João 20, ele também trata do mesmo assunto, né? Vamos aqui ler, então, no verso 20, capítulo 20, né? O verso 1 também. Ele também fala a mesma coisa, né? Tudo tratado aqui, esses livros do Novo Testamento, ele vem falando da ressurreição de Jesus, e também ele diz aqui no verso 20, capítulo 20, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava removida do sepulcro. Então, nós sabemos que ela vai, então, no primeiro dia da semana. E nós aqui confirma, então, também que Jesus ele foi morto no sexto dia. E no sábado, então, ele passa no túmulo. E vemos, então, que no primeiro dia da semana, então, aí elas vão, né? Marcos também cita também na mesma linha também, né? Marcos 16, logo do 1 em diante diz: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo foram, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então, novamente, vem citando aqui o primeiro dia da semana. Elas vão ao túmulo no primeiro dia. Nós sabemos que na Bíblia não existe nem a palavra domingo. Todos os textos que nós formos ler, ele vai falar do primeiro dia da semana. Existe um outro texto também aqui mesmo em Marcos, também falando sobre isso. Então, no 16, verso 9, diz: e havendo ele ressuscitado na manhã cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, nós vamos encontrar nestes livros do Novo Testamento alguma coisa que nós temos que depois chegar à conclusão, né?
Um lugar diz que elas chegaram, 2 ou 3, outro lugar fala que apareceu a uma primeiro, né? Chegou mais cedo. Então, nós vamos vendo isso daqui. Mas tudo isso foi no primeiro dia da semana. Agora, existe um outro texto também, em João, também, 20, falando a mesma coisa. 20, verso 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancaram as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse: A paz seja convosco. Então, novamente aqui, cita primeiro dia da semana. E vamos começar a ver aqui que, quando Jesus agora aparece aqui para eles, Jesus já tinha ressuscitado. E se tivesse alguma coisa de mudança nessa questão do sétimo para o primeiro, ele já teria falado alguma coisa. Aqui, então, nós vemos que foi depois da ressurreição que ele vem e se coloca no meio deles e diz: A paz seja convosco. Se em alguma coisa Jesus tivesse falado que haveria uma mudança, os próprios discípulos, os que escreveram os livros da Bíblia aqui, teria colocado algo que Jesus tivesse dito para eles. Então, nós vemos que nós não encontramos nada sobre esta mudança do sétimo para o primeiro dia da semana. Muito importante nós notarmos isto, então, né? Em Atos, também fala, Atos 20, no verso 7. E no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, de partir do pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exorta-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, vemos aqui, falando de primeiro dia da semana. Existe mais um outro texto também, que fala a mesma coisa, né? 24, de Lucas 1, capítulo 24, verso 1. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. E agora elas perplexas, diz o texto aqui, né? Continuando, aconteceu que perplexas, a esse respeito apareceu-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas, pois, possuídas de temor, baixando os olhos ao chão, ele lhes falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Vemos aqui, então, também 2 varões, 2 anjos, que agora vêm e dá notícia para elas que Jesus não estava mais ali, mas havia ressuscitado. E esses 2 varões só dão essa recomendação para elas. Também eles não dizem que houve alguma mudança, que houve algo diferente, né? Só diz: olha, ele já ressuscitou. E ressuscitou no primeiro dia da semana. Em Coríntios, 1 Coríntios 16, também ele fala, a Bíblia fala aqui sobre a questão do primeiro dia da semana. Nós não encontramos outra linguagem a não ser essa, né? Falando do primeiro dia da semana, que na nossa língua, então, compreendemos que é o dia de domingo, né? 16:2 diz, de 1 Coríntios: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se faça coletas quando eu for. Então, a Bíblia ela usa todos esses acontecimentos que para nós aqui nós compreendemos que é o domingo, de primeiro dia da semana. Então, vemos que não há nada que mude isso daí. E Jesus, depois de ressuscitado, então, ele também dá para os discípulos uma ordem. Mateus 20,
desculpa, 24. Aqui ele dá uma demonstração, também ainda quando ele andava aqui, e não tinha mudança, e ele mostra para eles algo que aconteceria futuramente, que era a questão da destruição de Jerusalém. E agora, na destruição de Jerusalém, ele confirma algo para elas, né? Diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Sabemos que ele estava dizendo algo de aproximadamente 40 anos depois do período em que ele estava ali vivendo. Então ele disse: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Se houvesse alguma mudança, se ele tivesse, vamos dizer, pensando assim, olha, ou vai ter uma mudança qualquer, já vou avisar alguma coisa dessa natureza, né? Não, ele confirmou. Nós conhecemos isso, né? No ano 70, a destruição de Jerusalém, e ele diz: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado, mostrando que não havia mudança alguma. Também nós percebemos que quando Jesus ressuscita, veio um anjo do céu e diz que tirou a pedra e agora chama Jesus, né? E ele disse então que para ele que o seu pai te chama. E diz que ele sentou em cima daquela pedra, ele ressuscitou, e diz que esse anjo sentou em cima daquela pedra, e também ele não deu notícia alguma de que houve alguma mudança, alguma coisa. A única coisa, ele só disse que teu pai te chama. Nós sabemos que ali estavam aqueles guardas, estava tudo aqueles guardas em volta ali do túmulo de Jesus, e também eles não ouviram nada, não houve mudança nenhuma. E depois ele dá uma ordem para os discípulos também, ele diz para eles, depois que ele ressuscita, ele diz para eles, então, que para eles ir pregar o evangelho a toda a nação. Também, quando ele fala isso, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha ido ao céu, já tinha sido aprovado aquilo que ele tinha feito, e aí, então, ele diz para eles, então, que ele tinha todo o poder. E agora, então, ele diz para eles assim, se tivesse alguma mudança, ele não teria dito isso. 28, verso 18, 19 e 20, ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vemos aí também que isso depois da sua ressurreição, né? Antes dele ser assunto ao céu, depois, né? Que nós sabemos que ele ainda esteve na terra por aproximadamente 40 dias, e ele diz agora, olha, toda autoridade foi me concedida. E eu agora digo para vocês, então, né? Ide, fazei, portanto, discípulos, ensinando tudo o que eu vos tenho. Se houvesse alguma mudança, irmãos, ele teria dito, não, agora vai ser diferente. Mas ele diz, a mesma coisa continua. Então ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não houve mudança nenhuma nessa questão da observância do mandamento. Mas nós conhecemos a história lá do passado, aonde então foi feito uma mudança. E já existia uma profecia em Daniel, aonde fala que surgiria um poder que ia mudar o tempo e a lei. E isso foi assim acontecido naquela época. Então, nós conhecemos a história ali que a mudança ela começou a se efetuar em 321 da nossa era. E ela foi se perpetuar mesmo mais para frente. Um texto do Grande Conflito, ele diz assim: na primeira parte do século IV,
o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do Sol era venerado pelos seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Então, vemos aí que esse dia ele foi primeiramente colocado, né, como um dia festivo. E diz aqui que era venerado pelos pagãos e também aceito até pelos cristãos. Diz assim: com ele se empenharam para fazer isso, bispo da igreja, os quais, inspirados pela ambição e sede do poder, perceberam que, se o mesmo dia fossem observado tanto por cristãos como por pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e, assim, adiantaria o poder e a glória da igreja. Mas, conquanto muitos cristãos tementes a Deus fossem gradualmente levados a considerar o domingo possuído certo grau de santidade, ainda mantinham o verdadeiro sábado como o dia santo do Senhor e observavam-no em obediência ao quarto mandamento. Então, nós vamos percebendo aqui que essa mudança ela foi gradual. Primeiro colocado como dia, vamos dizer assim, um dia que era observado pelos romanos, mas que seria um dia mais assim, um dia festivo, né? E depois, então, isso foi o começo do trabalho, então, que diz aqui, então, pessoas com direções satânicas, né, começaram a fazer isso. Tinha alguma coisa que estavam forçando eles a isso. Diz: o arco enganador não havia terminado a sua obra. Estava decidido a congregar o mundo cristão sobre a bandeira e exercer o poder de intermédio entre o vigário orgulhoso pontífice que pretendia ser o representante de Cristo, por meio de pagãos, semiconversos, ambiciosos, prelados eclesiásticos, amantes do mundo, reluziu ele o seu propósito. Lembrava-se de tempo em tempo, ou celebrava-se de tempo em tempo, vastos concílios nos quais o mundo concorria, os dignatários da igreja. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia instituído, era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era em idêntica proporção exaltado. Destarte, a festividade pagã veio finalmente ser honrada com instituição divina, ao mesmo tempo em que se declarava ser o sábado bíblico, relíquia dos judeus, amaldiçoando os seus observadores. Percebemos, então, irmãos, como foi que se deu essa mudança gradual. Primeiro, então, como um dia festivo, depois, então, nessas celebrações que havia de tempos em tempos, cada vez, então, o sábado mais rebaixado e o primeiro dia da semana mais exaltado. Até chegar a uma condição, como nós vimos aqui, que agora foi dito que o sábado é dos judeus. Já não estão nem fazendo parte, então, de que isso é bíblico, mas diz que o sábado é dos judeus. E tem uma maldição, então, quem observar o sábado. Olha a questão como foi indo, né? Então, nós vemos que a mudança foi gradual. E diz aqui um textinho ainda que Satanás esforçava por desviar os homens de sua aliança para com Deus e de prestar obediência à sua lei. Dirige os seus esforços, portanto, especialmente contra o mandamento, que é o quarto mandamento, né? Que fala que, então, aponta Deus como o Criador de todas as coisas, do universo e de tudo que sobre ele há. Então, nós sabemos que Satanás, ele queria que isso fosse apagado, então, da mente do povo. E aí vem colocando, então, isso. Só que não existe base. E aí, então, se fizeram todos os esforços para isso acontecer, mas era muito difícil. Diz assim: os protestantes hoje insistem em que a ressurreição de Cristo fê-lo o sábado cristão, mostrando que houve, então,
Isso, o protestantismo fala isso, né? Que houve uma mudança. E também a própria denominação mãe também fala isso. Mas diz assim: não existe, porém, evidência escriturística para isso. Nenhuma honra semelhante foi conferida ao dia, porque Cristo ressuscitou nesse dia. Os apóstolos também não têm nenhuma referência a isso. A observância do domingo como instituição cristã teve origem no ministério da injustiça, que já há tempo, no tempo de Paulo, começou a sua obra. Então, vemos aí que isto não tem fundamento, não foi visto nada que pudesse, então, ter isso como alguma observância, né? Nós sabemos que o Senhor, ele, no sétimo dia, ele abençoou, descansou e santificou. Nada disso, então, houve para o primeiro dia da semana. Ainda no grande conflito, na 622, diz assim: a primeira medida de ordem pública impondo a observância do domingo foi feita por Constantino. Diz assim: este dito exigia que o povo da cidade recuperasse ou repousasse no venerável dia do sol, mas permitia aos homens do campo continuarem nas suas tarefas agrícolas. Então, vemos aí, fizeram uma mudança, mas algo, então, agora é meio que parcial. Uns teria que observar e outros não era necessário. Diz aí: posto que virtualmente um estudo pagão foi imposto, um estatuto pagão foi imposto pelo imperador, depois de ser nominalmente aceito pelos cristãos. Então, nós vemos isso também, é um perigo, irmãos. Quando nós estamos defendendo algo dentro de uma denominação e que nós descobrimos que existe coisa errada, se nós não tomarmos atitude e não separarmos, vai acontecer que nós vamos ficar ali um dia, 2, 10, e daqui a pouco faz o quê? Acostuma-se com aquilo ali que aconteceu. Nós vemos que isso aconteceu aqui. Foi indo, até que acabaram chegando até essa conclusão, né? E agora foi por imposição. Continua ainda. Como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a autoridade divina, Eusébio, bispo, que procurava o favor dos príncipes e que era amigo íntimo e adulador de Constantino, propôs a alegação de que Cristo transferira o sábado para o domingo. Nenhum testemunho das Escrituras sequer foi aduzido em prova à nova doutrina. O próprio Eusébio, inadvertidamente, reconhece a falsidade e indica os verdadeiros atores da mudança. Então, vemos aí que foi feito algo, mas os próprios que fizeram sabiam que a coisa estava errada. Só que isso não tinha base, e eles, então, tentavam, então, levar isso, diz que foram... Aqui diz assim que, com o firme estabelecimento do papado, a obra da exaltação do domingo continuou. Durante algum tempo, o povo se ocupou com o trabalho agrícola fora das horas do culto. E o sétimo dia, o sábado, continuou a ser considerado como um dia de repouso. Lentamente, seguramente, porém, se foi efetuando a mudança. Aos que se achavam em cargos sagrados, era vedado proceder no domingo o julgamento de qualquer questão civil. Então, vemos aí, ele era um dia, para nós, por exemplo, um dia, o primeiro dia da semana, como a Escritura reza, que deveria ter neste dia todas as transações, como tem no segundo, no terceiro, mas aqui eles já foram fazendo o quê? Neste primeiro não se podia mais fazer algum julgamento, algumas coisas, já foi mudando tudo, né? Logo depois, ordenou-se a todas as pessoas de qualquer classe abster-se de trabalhar usualmente,
sobre pena de multa aos livres e açoite no caso de serem servos. Mais tarde foi decretado aos ricos que fossem punidos com a perca da metade dos bens e, finalmente, que se obstinassem, fossem escravizados. E a classe inferior deveria sofrer banimento perpétuo. Então, nós vemos como foi acontecendo isso. E eles agora tentando colocar isso no povo, diz aqui que teve alguém que era uma pessoa que ele queria pregar, queria mostrar que isso era assim, mas diz que ele foi em determinado lugar e não conseguia. Aí diz, a fim de suprimir a falta do testemunho bíblico, foram necessários outros expedientes. Então, a Bíblia diz que é o sábado e não o primeiro, então eles agora foram atrás de outros expedientes. E aí diz assim, que agora essa pessoa, ele diz aqui, um zeloso defensor do domingo, que pelos fins do século VII visitou as igrejas da Inglaterra, encontrou resistência por parte dos fiéis, das fiéis testemunhas da verdade. E tão infrutífero foram os seus esforços que se retirou do país por algum tempo em busca de meios para valer-se dos seus ensinos. Vemos então que agora Inglaterra ele vai para fazer esse trabalho e foi tão resistido que ele não conseguiu então mostrar base para essas coisas. Ele diz que ele se retirou dali, foi atrás então de alguma coisa para poder então firmar esse pensamento, isso que eles tinham agora trocado, a mudança de um dia por outro. E diz aqui, ao voltar, a falta foi suprida e em seus trabalhos posteriores obteve maior êxito. Trouxe consigo um rolo que dizia provir do próprio Deus e conter a necessária ordem para a observância do domingo, com terrível ameaça para amedrontar os desobedientes. Este precioso documento, fraude tão vil como a instituição que apoiava, dizia haver caído do céu e sido achado em Jerusalém sobre o altar de São Simão, no Gólgota. Então, meus irmãos, muitas coisas que vêm, sempre uso isso, né? Eu digo, esse aí é do altar de São Simão. Então, aqui vemos que o profeta está dizendo que isto, então, era tão vil e, vamos dizer assim, tão mentiroso, e diz assim que não havia nada para isso, diz aqui, né? Mas trouxe isso mostrando que para assustar o povo. Então, diz, a fraude era tão vil como a instituição que apoiava. Então, diz que caiu isso no altar de São Simão, né? Mostrando, então, que houve essa mudança do sétimo para o primeiro dia da semana. Mas, em realidade, o Palácio Pontifical em Roma foi a fonte de onde procedeu fraudes e falsidades para promover o poderio e posteridade da Igreja, que tem sido em todos os séculos considerado lícitas para a hierarquia papal. Então, isso daí vem da onde? Esse que cai no altar de São Simão é da onde? Dizem, então, aqui, da própria Igreja de Roma. Isso está, então, registrado nesse livro, O Grande Conflito, mostrando, então, que essa mudança não houve. Isso aconteceu lá, até que ficou. Hoje, por exemplo, nós vivemos aí há mais de 1.500 anos, 1.700 anos aproximadamente, para frente de todo esse acontecimento, e ninguém hoje tem pensamento de que lá atrás foram guardado, observado o sábado do sétimo dia. Então, todos hoje estão acostumados com o primeiro dia da semana. Podemos, irmãos, estar certo de que ainda posteriormente vai acontecer
praticamente estas mesmas coisas. Vai ser engrandecido esse dia. E o que houve com aqueles lá do passado foram obrigados a guardar, ou então sofreria multa, prisão, morte. Isso ainda tem no futuro ainda para aqueles que observam o sábado. Que nós possamos pedir a Deus força, que a nossa fé não desfaleça, mas permaneça firme nesse conhecimento, na palavra de Deus, no mandamento que foi instituído, o 7º dia do 4º mandamento. E nós conhecemos também que a própria Bíblia, ela nos dá uma profecia dizendo que Isaías 66, do verso 22 em diante, ele diz que no novo céu e na nova terra também vai ser observado este dia. Possamos estar firmes assim e possamos transpor os portais celestiais. É o meu desejo e minha oração para mim e todos nós. Amém.